Muito bom dia, caros amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho na Rede. Hoje, aqui no dia 24 de maio de 2022, nosso Evangelho de número 72, exatamente. Vamos explanar em relação ao Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que foi codificado pelo nosso abnegado, incansável, estudioso. O que mais que nós podemos colocar como Kardec? Um indivíduo admirável, com certeza. Admirável, mas assim, ele era um indivíduo que não aceitava qualquer coisa de qualquer jeito, né? Ele era muito questionador, ele era muito... deixava a dúvida primeiro tomar corpo, depois a certeza vinha sempre em último lugar, como ele mesmo nos recomendou que nós rejeitássemos 10 verdades, mas não aceitássemos uma mentira. Olha só que filtro, hein? Sensacional. Então, esse estudo se baseia semanalmente na obra de Allan Kardec, que de nome Evangelho, ou Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todas as terças-feiras, eu e a Estela estamos aqui para estudarmos na sequência, hoje, o capítulo 10º, o seu item 14. Vamos lá, vou mostrar para todo mundo aqui, perdão das ofensas. Quem aí não precisa de dar um perdãozinho, ou então de perdoar alguém, né? Nós temos que perdoar as pessoas o tempo todo, né? E as pessoas têm que nos perdoar o tempo inteiro. Então nós vamos falar sobre isso já já. Mas antes vem o bom dia da Estela, que coincidentemente estamos de preto aqui nós dois hoje. Não estamos de luto, tá? Não estamos torcendo pro Corinthians também, não tem nada a ver. Então é só uma coincidência de cores mesmo. Sejam muito bem-vindos. Um beijo grande. Espero que todos estejam bem, com saúde, com alegria, com felicidade, na medida do possível. Nesse tempinho gostoso, agora nós estamos vivendo um período pré-inverno aí, um período de friozinho, assim, tá uma delícia. Aqui em Rio Preto, nesse momento, 16 graus, São José do Rio Preto. Nosso termômetro aqui está marcando. Então, nesse clima de muito aquecimento espiritual e um pouquinho de frio aí fora, damos início a esse estudo aqui. E o bom dia da Estela para nós. Muito bom dia a todos. Que Jesus se faça presente aí em nosso lar, nesse estudo maravilhoso. Para os encarnados e desencarnados que estão ao nosso redor, que todos nós possamos aprender um pouco, porque o tema de hoje é, como o Sandra falou, é muito necessário para a nossa vida. Estamos de preto, sim, não estamos de luto, mas não. Torcer pro Corinthians já é da parte dele, porque não, eu sou corintiano. Eu torço pro Corinthians também, não tem problema. Ele é palmeirense. Não, mas eu torço, sem problema. É por isso que dá certo, mano. Eu torço. Quando o Corinthians joga com um time do exterior, eu torço pro Corinthians, tem problema. Aqui é café com leite, não dá certo se a gente fosse os dois palmeirenses. Vai chegar um dia que a gente vai parar com essa bobagem de torcer pra time, vamos ficar... na verdade eu não torço pra ninguém, a gente só brinca, né? Senhor Jesus, mestre amado, amigo, agradecemos estarmos sendo abençoados nesse momento, com esse dia, Senhor, maravilhoso, em que encontramos nessa corrente amigos e irmãos interessados nesse assunto de transformação, de ser melhor, de cada um, dentro de sua luta, poder crescer e acender a sua própria luz. Muito obrigado, mestre, por confiar em nós, essa vida, nesse planeta tão bonito, digno de respeito e amor por nós. Que possamos alcançar o máximo de nosso brilho, Senhor, para fazer de nossa vida uma conduta que resplandece o Evangelho de nosso Mestre. Muito obrigado pelos benfeitores, amigos, instrutores que nos acompanham nessa corrente, que nos ajudam, que nos instruem, que nos dão ideias e inspirações. Muito obrigado, Mestre Jesus, por cada um aqui, e abençoado seja o lar e o coração de cada pessoa, cada ser encarnado e desencarnado que se envolve com essas palavras. Muito obrigada, e que assim seja. Pois bem, o que você trouxe para nós aí? Eu trouxe do livro Brilhe Vossa Luz, de Francisco Cândido Xavier, em parceria com Carlos Bacelli, de autores diversos. É que tem um jornalista chamado Carlos Barcelos, não é isso? Não tem? Eu não sei porque que veio. Tem um jornalista. Mas a gente aqui do interior é doido para pôr um R para fazer Barcelos, barca, porta verde. O capítulo 12 se chama Sinceramente. Vamos lá. Opa, ele tá meio desencarnado. Tá novo, o livro é novo, um livro impecável praticamente. Mas é muito bom.
Se você, sinceramente, deseja acompanhar o Mestre na jornada de volta para Deus, tome a sua cruz sobre os seus ombros e não o perca de vista. Não o perca é não perder Jesus, em meio às surpresas e desafios da estrada. Preferirá ser desagradado pelos que ainda não conseguem aceitá-lo como é, do que desagradar a consciência que lhe ensina a ser melhor a cada dia que passa. André Luiz. Pois bem, obrigado a todos aí que não desistiram de nós e que continuam aqui. Obrigado pela gentileza aí de vocês. Quem está ligado no 320 hoje. Tem uma figura aqui. Vou te falar, viu? Vocês não fazem ideia da energia que essa cachorra tem. A cristal. Essa daqui ela não é 220, ela é 690 volts. Que bonitinha. É a nossa figurinha. A Tutti. Tutti, buona gente. Então vamos lá. Meus amigos, conforme foi falado no início, estamos estudando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos no capítulo 10º, Bem-aventurados os misericordiosos, e hoje nós vamos estudar o item 14, que é perdão das ofensas, ditado pelo espírito de Simeão, lá em Bordeaux, no ano de 1862. Vamos lá? Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosas com a oração tão simples, tão resumida, e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela vos for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas, o que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre? E acaso conta o número de vezes que o seu perdão vem apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai-a a vós mesmos. Perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo pródigos no vosso amor. Dai, porque o Senhor vos dará. Abaixai-vos, e o Senhor vos levantará. Humilhai-vos, que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Ide, meus bem-amados, estudai e comentai essas palavras que vos dirijo de parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, tem sempre os olhos voltados para vós, e continua com amor a tarefa ingrata que começou há 18 séculos, atualizando aqui, há 21 séculos. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para serdes indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Espíritas, não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito, e pensai apenas numa coisa: no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois,
que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz daquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. E vamos ao comentário da Estela. O perdão das ofensas, ele tem 2 tópicos aqui e a gente resolveu ler um só porque tem que esmiuçar essa mensagem. Todas as vezes que a gente fala de perdão, existe muito equívoco nisso. Principalmente quando você está atravessando um momento em que a pessoa te feriu e feriu tua alma está sangrando. E vem desejo de vingança, vem o desejo de você permanecer vítima. E passa um momento que é até aceitável isso. Fala, peraí, deixa eu curtir a minha raiva. Você já passou por isso? Alguém vem falar para você, não, calma, releva. Não, esse momento eu quero curtir a minha raiva. Isso pode? Tudo pode. O problema é que quando o perdão, a falta de perdão se instala dentro do coração da pessoa, não se instala a falta de perdão como algo leve. Não, eu só não perdoei, se instala a mágoa. E essa mágoa não deixa com que nós possamos entrar, que não deixa com que possa entrar em nós as bênçãos que nos cercam, porque a nossa visão fica conturbada. Bom. A nossa visão fica muito anuviada, é como se fosse assim, você não enxerga as coisas boas que te acontecem porque você está fixado na ideia de que a pessoa te feriu. É uma ideia fixa de que você é vítima. Isso é um perigo. Porque a capa da vítima, ela é muito pesada. E quando o evangelho traz para nós que Deus nos perdoa o tempo todo, é até interessante porque Deus não se fere. Mas é como se fosse assim, ó, ele releva tudo que você faz. Não, eu não vou, Estela, eu não faço tanta coisa errada assim, não. Olha, as obras de André Luiz, que é a série da vida no mundo espiritual, inclusive eu e o Sander tá muito contente que está gravando o segundo filme, que é Depois do Nosso Lar, não é? É o Nosso Lar 2, né? Eles falam Nosso Lar 2, mas na verdade é a sequência dos livros que se chama o livro Mensageiros. Então eles estão gravando, é o Edson Celulari que está fazendo o personagem principal, que é o Aniceto. Então nós ficamos muito contentes, né? O pessoal está levando tão a sério assim um livro tão maravilhoso. Enfim, nós vemos na série inteira, que tudo que você pensa é registrado. Não só aqui na Terra é registrado pelos benfeitores, como também no mundo espiritual, quando você chega lá, que é o que acontece com André Luiz nas primeiras obras, ele questiona algo, o benfeitor vem dar a resposta para ele, ele questiona, o benfeitor dá a resposta para ele. E às vezes constrange ele. Porque ele não é muito evoluído. Você está falando que o espírito benfeitor André Luiz não é muito evoluído? É o que ele demonstra ali. Ele é curioso, em momentos que não é para ser. Ele duvida, ele questiona. Então os benfeitores vão falar, não, André, sobre isso daí. Aí ele pensa, ele falou, mas eu não falei nada. Então, se nós estamos pensando que somos pessoas muito boas, comece a avaliar o seu próprio pensamento. Sabe aquele pensamento que a pessoa chega, ela está chegando, e você matuta ali alguma coisa ruim de julgamento daquela pessoa? É registrado. Foi registrado pelos benfeitores. E aí o que eles fazem? Eles relevam. E nós? Eu não relevo nada. Pisou no meu calo, Estela, já era, uma vez só. Então, somos pessoas inflexíveis que não conseguimos perdoar. O que acontece, então, com essa ferida que a pessoa me fez? Eu sou vítima. É real, é um fato. Eu te conto uma história. A pessoa me feriu. Beleza, o que acontece com essa pessoa e com Deus? Ela tem uma dívida agora. O dia que ela me feriu foi o dia que ela assinou ali um empréstimo. Ela está em débito com a lei. Mas não é necessário que ela vá te ressarcir com essa lei.
Pode acontecer algo na vida dela, isso não é desejo de vingança, é lei de causa e efeito. Vai acontecer algo na vida dela para ela aprender a não machucar mais o outro. Não vou dizer que uma pessoa que matou alguém, porque não é assim que funciona aqui na doutrina espírita, muito óbvio, muito claro. Ah, matou alguém ali, por isso que nessa vida, no meio de um assalto, levou um tiro e morreu. Às vezes era a hora da pessoa desencarnar. Levou um tiro e morreu pelas mãos de alguém que ia atirar mesmo. Serviu, às vezes, para um alerta grande das pessoas se conscientizarem de alguma coisa, mas necessariamente não era de tiro que essa pessoa tinha que morrer. Nós temos um livro interessante que conta a história de um médico que fez muitas coisas erradas na época da guerra, e quando ele reencarnou para trabalhar ao contrário de sendo médico, ajudando as pessoas. No entanto, o outro, que também participou disso tudo, só que sem consciência, teve que voltar da mesma maneira que ele fez com as vítimas dele. Ele internou as vítimas em um hospital sem demência, a pessoa internada como se ela tivesse demência. Então, ele voltou demente. São duas formas de pagar diferente, entendeu? É como se fosse assim. Então, eu tenho que pagar uma ofensa? Tem. Como? Da melhor maneira possível. Brilhe vossa luz. Não precisa você sofrer se você já entendeu que ofendeu alguém. Então, essa pessoa que te feriu pode ficar tranquila, a lei divina vai dar um jeito de que ela entenda que ela fez algo errado e ela vai ressarcir o mundo e brilhar o espírito dela. O problema é, a pessoa me feriu e eu tenho agora uma pedra no coração, eu desacredito de Deus, porque não é possível que Deus não viu que aquela pessoa me fez isso. Eu desacredito do ser humano, não tenho mais amigos. Sabe por que eu não tenho mais amigo? Porque aquele amigo e aquele outro amigo me traiu, me feriu, falou mal de mim. E aí eu desacredito da humanidade. Então o problema está com quem? Aquele dia que a pessoa me feriu, ela levou o problema dela para acertar com Deus. A ferida que ela fez em mim, aí o problema é meu. Ah, então a pessoa vem e me fere e eu que sou obrigada a me tratar? Sim. Se eu vier aqui unhar o oceano assim, arrancar uns pedacinhos, eu vou levar essa dívida de ter agredido ele. Ele vai ter que cuidar da ferida. O problema é que nós não cuidamos da ferida. Nós cultivamos a ferida. Cultivar a mágoa é fazer o que com ela? É contar para todo mundo como você é coitado. É contar para todo mundo como a pessoa fez, porque eu sou uma pessoa tão boa, não machuco ninguém. Desde então eu desenvolvi um problema de saúde assim, porque quando a pessoa me feriu, você está cultivando. Chega a dar um prazer de falar que você é um coitado, uma vítima. Você conhece gente assim? Ou talvez você esteja nessa situação. A ferida que a pessoa deixou em você, eu tô falando assim, gente, é fácil falar, né? É fácil falar, né, Estela? Quero ver fazer. Não é fácil fazer. Foi fácil Jesus carregar aquela cruz? Foi fácil um espírito tão grande vir aqui na Terra? Nada é fácil quando se fala de evolução. Mas é possível. Tudo que nos é apresentado é possível. E aí, então, resolvi perdoar. Beleza, Estela. Não quero mais essa mágoa dentro de mim, porque realmente é o que você falou, me tornei uma pessoa amarga. Olha, parece que veio um mar de coisa ruim, desde que aquela pessoa me feriu, eu perdi o emprego, situação financeira ruim. É claro, nós nos fechamos para as bênçãos do universo, porque a gente resolve cultivar uma mancha negra dentro de nós. Um buraco negro dentro da gente que vai consumindo. As bênçãos entram, eu não enxergo, porque aquela pessoa me feriu. Oh, Sandra, mas você não tá vendo que não, a pessoa me feriu. É como se você fosse viajar num resort, pensa, gente, né? 15 dias aí pago, tudo pago. Só que um dia chove e você só lembra desse dia que choveu. Os outros 14 dias que o sol tá aberto, que tá tudo pago, que tá tudo ali disponível,
Você não está entendendo. Choveu um dia inteiro. Choveu. Assim somos nós, como só enxergamos o que a pessoa nos fez, nos feriu. E sabe que essa pessoa que nos feriu, se você tem alguém que te feriu, que você está muito chateado, é porque você gosta dessa pessoa. Quando as pessoas, elas nos ferem, e são pessoas que a gente não ama, nós não ligamos, não dói tanto. Então, se você ama essa pessoa e agora virou essa mágoa, significa que você já deu muita risada com essa pessoa. Passou muitos momentos bons com essa pessoa. E ela, em algum momento, ela desconsiderou você, foi desleal, foi infiel, te passou a rasteira. Mas considere aqueles outros momentos de construção e considere que ela é ser humano. Que ela fez, ela não sabia o que ela estava fazendo, porque ela fez para ela mesma. Ela pegou uma dívida e foi lá. Agora ela tem isso nas costas, uma dívida com Deus, com a lei. Não vamos nem falar com Deus, parece que Deus é aquele pai, vai cá, filha, vai levar uma palmada que fez coisa errada. Não, vamos falar com a lei. Lei de causa e efeito. O que ela fez vai ter um efeito na vida eterna. Que às vezes você fala assim para mim, não, a pessoa me feriu, você não sabe, mudou para uma casona lá, ó, tá num relacionamento bom, que hora que vai vir esse castigo de Deus? Não é um castigo. Não é assim que funciona a lei. De algum momento vai vir uma lição para essa pessoa aprender o que ela fez com você. O problema é o que ela fez, eu não cuidar, eu não tratar e fechar tudo e só ligar para isso. E o que eu faço então com isso? Eu preciso ligar para essa pessoa e falar, eu te perdoo? Não. Não tem mais nada a ver com você e a pessoa, tem a ver com você e a sua mágoa. Eu sei que a sua mágoa tem CPF, a sua mágoa tem RG, a sua mágoa tem endereço fixo, não é? É aquela pessoa que você está pensando. Eu sei tudo isso, porque eu também tenho, o Sander também tem. Quem que não tem alguém que te feriu, gente? Todos nós temos alguém que apontou o dedo, que feriu, que fez uma trairagem mesmo. E aí, o que eu faço? Eu preciso ligar de um por um. Eu falo, seguinte, eu escutei um evangelho aqui, eu abri um capítulo aqui, tá falando que eu tenho que te perdoar, então eu te perdoo, tá bom? Porque eu tô querendo ser iluminado e evoluir. Não tem mais nada a ver com a pessoa, sabe por quê? Às vezes ela te feriu e ela nem sabe que ela te feriu. Ela só fez o que ela é. Ela simplesmente fez. Você acha que uma abelha fica muito chateada de ter picado alguém? Ela deixa até o ferrão na pessoa, assim, aí vai embora. Ela morre depois. E ela morre depois. Né? Você acha que uma cobra fica chateada? Um escorpião fica chateado? É a natureza dele, ele pica e vai. Às vezes essa pessoa te picou e foi. E a pergunta boa aqui, do Kiko, ó. Quando a pessoa fere a outra e ela não tá nem aí? Essa daí mesmo, Kiko. Ela fere e não tá nem aí porque ela é estilo escorpião. Ele pica e segue a natureza dele. O problema é qual é a minha natureza. A minha natureza é querer ser feliz, então eu tenho que tirar esse veneno de dentro de mim. E como é que eu tiro esse veneno dentro de mim? Compreendendo, primeiro, que essa pessoa é desse tamanho. Não adianta eu esperar que ela seja igual eu. Fala, poxa, mas sabia. Ela vai no centro, ela vai na igreja, é uma pessoa que vive com a Bíblia debaixo do braço. Ela tem a teoria. Assim como nós. Gente, se eu pegar um livro fininho desse, aqui, e zerar ele, fizer tudo que tá aqui, sou benfeitora. Não, ganhou a encarnação já. Ganhou. Eu vou daqui para a esfera superior. Se eu zerar um livrinho fino desse aqui, porque nós temos muita teoria, mas prática é um negócio diferente. Essa pessoa que te feriu, ela não tem prática. A natureza dela é fazer isso daí. Você perdoa ela hoje, porque ela te deu uma espizinhada, sabe o que vai fazer? Semana que vem ela te dá outra, e te dá outra. O que eu faço então? Compreende quem ela é. Seja inteligente e estratégico. Você vai se encontrar com essa pessoa, você sabe que ela vai te cutucar, por que vai te ferir tanto? Não deixa te ferir tanto assim, não seja tão vulnerável, né, a esse veneno, sabe? Já toma um antídoto antes. Que antídoto que é? Você sabe quem é essa pessoa. Às vezes você percebe, quem dirige vai me entender. Você está dirigindo, você está com a mão no volante, você viu um buraco, o buraco dói menos, a curva é menos acentuada do que as pessoas que estão do lado, que não estão preparadas para a curva.
Você tá ali no volante vendo que a curva você faz, os outros estão tudo assim dentro do carro. Por quê? Porque eles não se prepararam. Se prepare para essa pessoa. Ah, então eu perdoo e tenho que viver com um traidor, com uma traidora, é isso? Então, não. Perdão das ofensas não tem nada a ver com falar assim, olha, o Oceano me feriu, me traiu, me espizinhou, me bateu e está dizendo aqui no evangelho que eu tenho que viver do lado dele. Não está dizendo nada disso. Está dizendo que ele não tem que viver dentro de mim. Todo cafezinho que eu tomo não tem sabor, porque eu penso tanto que ele me feriu, me espizinhou. Vou sair com os meus amigos, tá 20 amigos legais, mas o Oceano está dentro de mim, me causando dor, porque ele um dia me feriu. Tá entendendo? Não é ter que viver com a pessoa, é a sua escolha de não deixar a pessoa te ferir mais por dentro. Quantas vezes você lembra dessa mágoa por dia? Todas as vezes que você lembra dessa mágoa por dia, é as vezes que você está desconsiderando as bênçãos que te cercam. Às vezes as pessoas falam assim, não, eu não estou nem conversando mais com essa pessoa, mas fica entrando nas redes sociais dela, fica se machucando, fica visitando o dia do acontecimento. Ah, porque eu deveria ter falado isso, porque eu deveria ter feito isso. Já funcionou com você? Você já voltou no passado? Conta aí para mim. Você já conseguiu voltar no passado e refazer aquela meleca toda? Não faz. O que eu tenho na mão agora? Como diz Madre Teresa de Calcutá, qual que é o melhor dia? Hoje, você tem o hoje para falar, chega, essa pessoa não consegue mais me ferir. Faça um teste. Você começa a contar para uma pessoa o que aconteceu na sua vida e você se altera. E essa falta de conhecimento de si mesmo denota o quanto ainda nós somos pequenos. Você está contando, Sandra, por que você não conversa mais lá com o Paulo? Não existe o Paulo, tá, gente? Vamos colocar aqui um ser, eu preciso do Paulo agora. Aí você não fala assim, Estela, você não sabe, o Paulo. Aí ele começa a ficar mais irado na sua fala, alterar a sua voz, fala ali, a falta de perdão, alterou o seu sentimento. Ou se não, ele começa a contar para mim, o olho dele enche de água, ele vai limpando. Por quê? Porque ainda existe a mágoa dentro dele. E a mágoa vai fazendo assim, ó, vai soltando essas coisas. Ele não consegue contar do Paulo assim, ó. Ah, não, Estela, sabe o que é? Eu não converso mais com o Paulo, porque ele fez umas coisas comigo aí que me chateou. Vou falar a verdade, você não vou nem falar, não vou nem perder tempo. Ele não se alterou. Você não se alterou quando contou a história, então beleza, você já não está mais magoado com as pessoas. Agora você tem a necessidade de contar para todo mundo que aquela pessoa é ruim. Você é amigo dele, mas eu vou te contar o que o Paulo fez, viu? Olha, você fica esperto com o Paulo. Olha a tua mágoa ali. Então nós temos que perceber o quanto a mágoa faz mal para a gente, porque a gente foi ferido um dia só. Mas se você já tem essa mágoa dessa pessoa faz 1 ano, então você está ferido 365 dias. Se você é muito evoluído, a pessoa te feriu em um dia, você já passa um pomadão na alma, assim, do perdão, tira a mágoa fora, acabou. Agora, como ainda não estamos nesse patamar, levo o ano inteiro. Quantos anos? Faz 2 anos que eu não converso com meu pai, com minha mãe, com meu irmão. Faz 2 anos que você está se ferindo para uma pessoa que só sabe fazer aquilo. E não precisa ligar para ela e perdoar, não. Volta a amizade, então, como se nada tivesse acontecendo? Não precisa voltar a amizade. Só limpa essa pessoa de dentro de você. O nome dela não te incomoda mais. Pega o nome dela hoje no Pai Nosso. Faz um Pai Nosso na sua casa. E na hora que chegar, Senhor, perdoai as minhas ofensas, assim como eu perdoei o Paulo. Você consegue? Tenta. Se você perdoou o Paulo, beleza, vai para outra agora. Agora eu vou perdoar o Márcio. Agora eu vou perdoar a Silvia. Agora eu vou perdoar a Sandra. Assim vai. O problema é tirar essas pessoas de dentro de nós. Não tem mais nada a ver você e a pessoa. É você com você mesmo, sua mágoa. Esse é o perdão das ofensas. Pois bem, falar de perdão é um negócio complicado, porque todos nós nos achamos assim, poxa, mas a pessoa não podia ter feito isso. Nós temos aquele estigma em nós de que, poxa, mas a pessoa sabe como fazer melhor, sabia que aquilo era errado. Ela sabia que ela iria me ferir, falando daquele jeito, agindo daquele jeito, me traindo, falando injúrias, enfim, ela sabia que ela ia me prejudicar. Por que ela fez mesmo assim?
Aí eu pergunto para você, por que você vê nesse mundo aí, por que nós vemos nesse mundão de meu Deus, tantas pessoas com tantas dificuldades? Por que você observa tanta fome, tantas mortes prematuras? Por que você vê gente em guerra? Por que nós observamos nas pessoas más formações congênitas? Pessoas que nascem sem a chance de ter uma vida normal. Tudo fruto da nossa imprevidência e da nossa ainda inexperiência. Quando nós assumimos a ideia de que nós somos imperfeitos e os outros também são, a recomendação do Cristo é que nós tenhamos essa compreensão para que nós perdoemos automaticamente. E quando Jesus nos orienta a perdoar, não 70 vezes, mas 70 vezes 7, e apenas é uma figura de linguagem, porque na verdade, se você fizer a conta 70 vezes 7, vai dar quanto? 420 vezes, né? Acho que é isso mesmo. Acho que eu não fugi do Mobral, não. Eu tô bom de conta ainda. 7 vezes 7. 70 vezes 7, quanto dá? 420, 490. Então eu fugi do Mobral, sim, não é 420, não, 490. Então teve uma mulher, chegou um dia no Chico lá e falou assim, Chico, eu vim aqui para te contar que eu tô casado com meu marido já há quase 40 anos e eu vim aqui dizer que eu tô me separando dele, porque agora eu descobri que eu já perdoei, sabe aquele negócio dos 70 vezes 7 lá? Eu já perdoei ele, as 490 vezes. Então eu queria saber se eu estou autorizada a me separar e estou livre daquela encrenca na minha vida lá, porque eu já, assim, que Deus pediu para eu fazer, eu já fiz, e eu fazendo as contas ali, cada dia, um negocinho que ele fazia, eu ia lá somando, ó, hoje ele fez mais outro negócio, eu estou relevando aqui, estou perdoando. E aí o Chico, muito sabiamente, pediu que o benfeitor Emmanuel manifestasse ali a resposta, e o Emmanuel, muito ligado, né, com a orientação cristã, talvez uma das mais puras possíveis, porque sem dúvida nenhuma que o Emmanuel era um grande benfeitor de Jesus ali, de trabalhar direto com o Cristo, pediu que o Chico desse uma resposta assim para essa senhora. Ô Chico, fala para ela assim, que é 70 vezes 7 cada ofensa por dia. Aí, Ai, dá até preguiça. Aí encurralou a mulher, não teve jeito de escapar, né? Porque aí meu marido não consegue fazer 490 coisas ruins por dia, não, sabe? Mas é apenas uma figura de linguagem, uma maneira bem-humorada de dizer assim, nós temos que perdoar infinitamente. E sem dúvida nenhuma, olha que interessante, né? Se a gente fizer uma análise dessa historinha aí, se a mulher está querendo se separar do marido, então, porque ela já perdoou 490 vezes, na verdade ela não perdoou, porque ela está magoada, por isso que ela quer separar. Se ela tivesse perdoado, ela não iria querer separar dele, não é? Não é um paradoxo isso? Ó, eu perdoei, tá? Mas eu tô com uma faca aqui, tô quase para dar cortar a jugular dele aqui. Então não perdoou, sabe? E hoje eu tenho que sair mais cedo, você me perdoa? Ah, a Estela tem que sair para levar. Onde você vai levar tua mãe, né? O teu pai? Levar minha mãe na consulta. Consulta com o médico. A dona Isabel tá bem, viu, gente? Só para quem perguntou aí. Obrigado, gente. Fiquem com o Sander Lesky. Então vai com Deus. Vamos aqui seguir nós, então. Centralizar aqui. E aí, essas historinhas servem para ilustrar o tanto que nós, no fundo mesmo, não perdoamos de fato, sabe? Mas quando nós erramos, nós queremos o perdão automático. Nós desejamos que as pessoas sequer vejam o nosso erro. E aqui, eu até fiz questão de marcar, vocês podem ver que eu grifei aqui em verdinho, ó. Tá vendo? Vamos ver se dá para ver aqui. Tá vendo essa parte aqui, ó? Tá um verdinho grifado aqui, que diz assim que se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, ou seja, se a pessoa te prejudicou pessoalmente, eis um motivo a mais para ser indulgentes. Porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal e não haveria nenhum mérito em passar por alto os erros de vossos irmãos se estes apenas vos incomodassem de leve. Ou seja, mais meritório é o perdão daquele que perdoa uma grande falta. E tem um negócio além ainda do perdão. É que você se livra de um mal que não te pertence. Foi você que criou. Quando você decide tirar do teu coração
aquele desentendimento ou aquele desequilíbrio, ocorre uma autolibertação. Você tira as algemas que te prendem a essa pessoa. Porque por mais que você fale assim, não, eu não quero mais ver, eu não perdoo, eu não quero saber, eu quero distância, tá tudo bem, você está distante fisicamente, você não encontra a pessoa mais, ela mora talvez em outra cidade, você bloqueou ela das redes sociais, você nem vê mais ela, mas você vê ela na tua cabeça, na tua mente todos os dias. Isso é altamente desgastante. Isso consome a nossa energia. Então, como não dá pra gente voltar no tempo e pedir pra pessoa, antes dela cometer o ato, falar assim para ela, por favor, eu venho do futuro e eu posso te afirmar com certeza que daqui meia hora você vai cometer um ato muito desagradável contra mim. Então, por favor, não faça isso. Como não dá pra gente pegar essa máquina do tempo, aí o DeLorean do filme De Volta para o Futuro e fazer isso, né, e voltar lá no passado e fazer esse pedido, então tudo que já foi feito, está consumado, não tem como voltar atrás mais. Agora nós temos como programar como nós vamos reagir diante do que já está feito. Se eu aproveito o entendimento, eu aproveito o desgaste que foi cometido contra mim e cresço, aprendo, por exemplo, que eu não devo fazer isso com ninguém, e se eu dou o meu perdão com sinceridade, sem ser esse perdão parcial, como eu falei há pouco, eu perdoei já, mas eu tô louquinha para separar da pessoa, quero divórcio, quero distância de preferência, no mínimo uns 200 metros de distância, para eu não dar para ver muito a olho nu assim a pessoa. Se ela tiver uns 1000 metros para lá, é melhor, que aí já... Então isso não é perdão. Você não querer ver mais, sabe, eu te perdoo, mas não quero te ver nunca mais, eu te perdoo, mas... Então não é um perdão completo. Obviamente, como a Estela bem disse aqui, você não é obrigado a conviver. Você não é obrigado a ficar ali paparicando a pessoa. Então para mostrar que eu perdoei, significa que eu tenho que ficar abraçando ela, encontrando ela todo dia, e mandar bom dia no WhatsApp, e quando ver ela na rua, dar um abraço nela. Não, não precisa disso. O problema está dentro de nós. Porque muitas pessoas externamente, exteriormente, elas até demonstram uma certa camaradagem, sabe? Em relação a quem lhe feriu. Mas dentro dela existe uma mágoa, e a mágoa, como diz a própria palavra, é a má água. Até falamos outro dia sobre isso no Ailuz. É uma água ruim, mágoa, má água. Você cultiva uma água parada, uma água que está toda cheia de lodo, ela está toda cheia de ovos do mosquito da dengue dentro de você. É uma água sem tratamento. Então nós não podemos deixar águas pararem em nós. Nós temos que fazer a vida fluir. Nós não podemos gastar o nosso tempo com coisa que não dá mais para voltar atrás e ser reparada ou ser cancelada. Nós temos que tocar em frente. E a energia que você gasta pensando naquele que errou contigo é a mesma energia que você gastaria para aprender uma coisa nova, para cultivar uma felicidade, para poder visitar um amigo, para ir assistir um filme. Nós estamos o tempo todo consumindo energia. Nós somos igual um celular. O teu celular, o que ele faz aí quando você deixa ele aberto? O meu está aqui agora nesse momento, nós estamos monitorando a nossa transmissão aqui, né? Então ele está com o programa, por exemplo, com o Facebook aberto, o celular da Estela está aqui também, com o YouTube aberto, ele está consumindo energia. Se eu abrir, por exemplo, um vídeo do YouTube, ele está consumindo energia. Se eu mandar uma mensagem no WhatsApp, ele está consumindo energia. Se eu abrir uma imagem, ou fazer uma filmagem com ele, ou gravar um áudio, ou abrir meu internet banking, está gastando energia, não é? Então, se o aparelho de celular está gastando energia o tempo inteiro, mesmo se ele estiver em stand-by, porque ele está recebendo sinal da torre de celular. Quem tem o GPS habilitado aí está recebendo sinal do satélite. Ele está consumindo energia. Eu pergunto para você, com o que você está gastando a sua energia? Com mágoa? Com sentimento desagradável e de rancor até? E se a gente não cuidar direito, vira ódio. A mágoa não bem cuidada, não bem tratada, não bem compreendida, ela vira ódio. E aí o nosso coração começa a se transformar em um coração odiento, em um coração petrificado.
Um coração que programa vingança, que programa o mal do outro. Porque o outro fez mal para mim, acho justo fazer um mal para ele também. Eu preciso me vingar, ou eu preciso fazer com que a justiça seja feita. E aí nós nos colocamos na posição de algozes, na posição de quem programa a pena de alguém que nós não sabemos se merece aquele veredito. Porque nós não temos a posse da justiça plena em nossas mãos. Vou fazer uma simulação de uma situação aqui para você compreender isso que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, deixa eu pegar alguém aqui que está comentando aqui. Vamos pegar aqui, tem a Diana Márcia Gomes Benício, Walter Freire, meu amigo Walter Freire. O Walter Freire um dia falou mal de mim. Isso é uma simulação, tá, gente? Por favor, o Walter é um grande amigo nosso. Aliás, um grande palestrante aqui, na nossa região aqui de São José do Rio Preto. Vou usar ele aqui porque ele é meu amigo. O Walter um dia falou mal de mim, e aí, beleza. Eu fiquei quieto, né? Mas guardei a informação. Tá aqui, ó. Armazenei aqui no meu pendrive, aqui no meu HD interno aqui, tá? Tá armazenado. Aí um dia surge uma oportunidade de eu falar mal dele também. E aí eu vou lá e até dou uma inventadinha, umas coisas aí. Tem umas coisas que são verdades, outras eu dou uma exageradinha para poder fazer justiça. Esse é o meu pensamento. Ok. E aí um dia, depois de eu ter feito isso, de ter feito justiça, se apresenta diante de mim um benfeitor espiritual. Alguém que tem posse do meu histórico. Alguém que tem conhecimento do que eu ando fazendo ao longo dos milênios aí. O benfeitor se apresenta a mim. Muito bom dia, senhor Osiander. Meu nome é Gabriel. Venho aqui das altas esferas celestes trazer-lhe uma informação que o senhor talvez gostaria de ficar sabendo. Ah, pois não, senhor Gabriel. Fique à vontade aí. E aí o Gabriel vem e diz o seguinte: olha, senhor Osiander, nós viemos aqui fazer uma pequena observação em relação a um entendimento que talvez o senhor não esteja consciente do que andou fazendo ao longo de alguns séculos aí passados. O senhor foi uma pessoa que, eu estou vendo aqui no século XVII, andou fazendo maledicências na sua comunidade local e andou falando mal de pessoas, inclusive inventando inverdades em relação a elas. E o senhor prejudicou muita gente por isso. Teve gente até, inclusive, que entrou em depressão profunda pelo que o senhor falou. Aliás, o senhor não só falou, o senhor escreveu até em jornais, na época o senhor tinha uma influência e tal. E vi aqui que no século XIX, reiteradamente, o senhor andou fazendo algo parecido. O senhor falou mal de uma vizinha, inventou lá uma coisa dela, porque o senhor não gostava muito do jeito dela, um dia ela maltratou o senhor pegou e inventou inverdades que culminaram em seu suicídio. O senhor afirmou publicamente que ela estava traindo seu esposo, e quando isso era absolutamente inverdade. Os benfeitores são muito sutis, né? Eles não falam que nós somos mentirosos, né? Aí eu concluo então o anjo Gabriel dizendo o seguinte: olha, portanto, nós observamos aqui que é bem conveniente que o senhor pare com isso, para o seu bem. Aí eu já ia querer, não, mas sabe o que é? Porque ele falou mal, o Walter falou mal de mim primeiro, e eu tô aqui, eu só tô me retratando e não sei o quê. E o benfeitor, se fosse, né, mais humano igual nós, mas eles não são assim, eles são muito bondosos, diria o seguinte: meu irmão, para com isso. Ele falou mal de você porque foi isso que você atraiu. É isso que você vem fazendo ao longo dos séculos. Nós permitimos que ele falasse mal de você para ver se você aprende que isso é muito ruim. Não doeu em você? Você ficar sabendo que o Walter falou mal de você? Essa dor, ela é recebida dessa maneira por todos que são ofendidos. Então, aprenda com a sua ofensa recebida. Não perpetue o erro.
Ele falou mal de você e você falou mal dele, e o mal continua. Você continua maledicente. Aprenda com a estocada, com a paulada que você tomou dele. Deixe com nós. Fique tranquilo, nós estamos aqui trabalhando em conjunto com a justiça divina. Então não se preocupe com o Walter, não. Ele falou mal de você. Pode ficar despreocupado que existe uma programação para que ele, então, também aprenda a não fazer mais isso. Mas a programação vem de nós aqui do alto, ó. Pessoal aqui em cima, aqui, ó. Aliás, acima de mim. Isso o anjo falando, hein, gente? Pessoal que tá lá. Não queira você, meu caro Oceander, que não sabe do seu histórico direito, que eu vim aqui trazer só algumas questões aqui. Tem várias outras, viu? O senhor quer que eu continue lendo aqui? Não, 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 pelo amor de Deus. Não fala mais nada, não. Não quero saber do meu passado, não. Então percebam, meus amigos, que nós estamos repletos de imperfeições e nós não somos habilitados a condenar ninguém. E Jesus, na sua sabedoria, sabendo disso, sabendo do nosso tamanho ainda reduzido, trouxe para nós uma afirmativa de que nós devêssemos, então, neutralizar o mal que o outro nos faz, não para permitir que ele continue fazendo, não para poder aceitar que ele, então, continue cometendo erros indeterminadamente, por muitas vezes, sem que haja nenhum tipo de intervenção nossa. Você tem todo o direito de chegar na pessoa e falar assim, olha, me perdoe, mas eu não gostei disso que você fez comigo, não. Você pode intervir. Você tem direito de chegar na pessoa e falar, contar o teu descontentamento, para ver se ela talvez descubra que algo que ela está fazendo até de maneira inconsciente não está sendo legal. Porque tem gente que erra conosco e não tem consciência disso. Tem gente que acha que é normal tratar os outros a pontapés verbais, com brutalidade, com arrogância, não dá nem um bom dia, já chega pedindo e mandando. A pessoa foi criada assim. Na cabeça dela aquilo é normal. E a gente fica magoado, a gente fica ofendido. Então você tem direito sim de chegar na pessoa no privado, como a gente falou aqui até em semanas passadas, ó, mas não faça isso publicamente, chame ela no canto. Pô, fulano, posso te contar um negócio? Eu fiquei um pouco magoado com aquilo que você fez naquele dia lá. Eu confesso que eu tô assim, não tô entendendo por que você fez isso. Eu acho que eu não merecia que você fizesse isso comigo. Talvez a pessoa vai ficar tão constrangida que ela vai falar, nossa, poxa, realmente passou, né? Foi ontem, eu fui agora de manhã, eu acho que eu não estava muito bem, não. Você me desculpa e me perdoa, eu estava desequilibrado mesmo, eu estava com outros problemas aí. Então, você questionar a pessoa é legal, é melhor do que guardar mágoa. Porque tem gente que é magoado conosco e a gente não fica nem sabendo. Você pode acreditar que tem gente que tem um nó na garganta quando lembra da nossa imagem, do nosso nome. E eu vou te dizer um negócio, você não faz nem ideia quem é. Você não está sabendo. Você gosta de saber disso, não? Te deixa tranquilo saber que tem gente magoado contigo e que você não sabe nem quem é, porque você não tem nem a chance de se desculpar ou de explicar o que aconteceu. A pessoa já está magoada com você já. É confortável para você saber disso? Não é, né? Então, se não é confortável para você saber que tem gente magoada contigo, não fique magoado com as pessoas com tanta facilidade, não. Eu trouxe até um gráfico aqui, eu vou colocar para nós. Enquanto eu vou colocar, eu vou mostrar para vocês. É o gráfico da expectativa e da realidade. Olha só. Observem que aqui a expectativa é aquela que a gente cria nas pessoas de maneira geral. Ela está ali pontilhadinha. Nós imaginamos que as pessoas têm um tamanho acima do que realmente, vocês observam ali, está em inglês, né? Reality. A realidade é aquela ali. Nós é que criamos expectativas irreais acima do que as pessoas podem nos oferecer. E posso dizer mais? Quem são os culpados? Somos nós, que observamos o fruto verde
E criamos a falsa ilusão que ele vai dar um caldo doce, que ele já está maduro, ele não está. Meus amigos, vamos falar a verdade. Vamos puxar para o peito agora aqui. Você se considera fruto maduro? Não precisa nem me responder aqui, ninguém precisa comentar, não. Eu vou falar de mim. Eu não me considero fruto maduro ainda. Aliás, eu acho que estou muito longe disso. Se eu não sou maduro, como é que eu posso cobrar maturidade dos outros? Essa realidade, essa real noção de nós mesmos, faz com que nós tenhamos o seguinte princípio daqui em diante, pelo menos deveríamos ter. Bom, eu vou encontrar hoje com muitas pessoas, a maioria delas foi criada de um jeito muito diferente do meu, por pais diferentes, vieram de locais diferentes, têm culturas diferentes, têm percepções diferentes das minhas, então não vou esperar que elas sejam como eu sou. Se alguma delas eventualmente me maltratar ou me falar uma coisa meio atravessada ou algo que eu não goste, ou eu tenho coragem de conversar com ela de uma maneira pacífica e demonstrar o meu descontentamento, ou eu compreendo o tamanho dela e a limitação dela e já neutralizo ali mesmo o negócio. Já deixo de começar a criar mágoas. Eu corto no nascedor ali o problema, para ele não virar mágoa, para ele não virar uma insatisfação minha e que cria então uma chamada animosidade, ou seja, cria um distanciamento entre eu e essa pessoa. Porque se eu a todo momento estiver me magoando com todo mundo e melindrando com o outro, o que será que o Walter, usando o exemplo do Walter, o que será que o Walter está pensando de mim? O que será que a Alessandra Molinari, por que será que ela não me escreveu hoje? O que será que ela quis dizer com aquilo que ela escreveu? E a Lisley, minha amiga, por que a Lisley só entrou hoje no Evangelho e semana passada ela não entrou? Por quê? Se eu começar a criar situações, eu me magoo por tudo, eu estou sempre ofendido com todo mundo. E aí a pessoa não está nem sabendo que eu estou magoado e estou, sabe, chateado com ela. Porque está na minha cabeça. A pessoa não sabe. A Lisley pensa assim, mas caramba, semana passada eu levei meu filho lá fazer uma consulta, eu estava ocupado, agora o Sander está magoado comigo porque eu só entrei hoje. Não faz sentido. Então nós temos que deixar de ser melindrosos também. Nós temos que trabalhar o nosso melindre aí, porque ele tem destruído muito a nossa saúde, esgotado a nossa energia. Lembra que eu falei da energia do celular? Nós temos uma energia para gastar. Nós carregamos nossa bateria cedo, a gente levanta de manhã 100%. Fim do dia nós vamos quase zerando ela, né? Nós precisamos depois descansar de novo. Como que nós andamos gastando os nossos percentuais de bateria, de energia? Construindo, entendendo, compreendendo, relevando, agindo com compaixão ou melindrosinho? Toda hora melindroso, toda hora chateado, toda hora magoado, toda hora tendo que perdoar um, perdoar outro. É uma energia muito mal aproveitada. Nós temos uma obrigação pela nossa inteligência, pela nossa capacidade de virar o jogo, de aprender a não se magoar mais. Fazendo como a Estela falou aqui agora há pouco, entendendo que o escorpião pica, o cavalo dá coice, o rinoceronte dá chifrada, o cachorro morde, o gato dá unhada, dá arranhada. Então compreenda o tamanho de cada um, compreenda quem é cada um que convive contigo e trabalhe isso de uma forma mais harmônica, com menos indignação, menos irritação. Pegue o teu histórico e tente analisar o teu histórico. O Livro dos Espíritos traz uma resposta muito brilhante quando Kardec questionou o que aguarda o indivíduo que é ingrato. Os Espíritos responderam assim: vai ter que conviver com gente ingrata também, para aprender que ingratidão é muito ruim. E aí nós podemos aproveitar então a palavra, o termo ingratidão, e colocar qualquer outro tipo de adjetivo. O indivíduo que é mentiroso vai conviver com gente mentirosa. O indivíduo que é grosseiro está programando conviver com gente grosseira. O arrogante, prepotente, vai conviver com gente assim. Portanto, se você anda convivendo com muita gente que te ofende, cogite a possibilidade, desconfie de você. Talvez você andou agindo da mesma maneira no passado com alguém.
Ou com alguém, né? Não existe plural de alguém, tá, gente? Será que se eu sou tão agredido, será que não tem a chance, não, de eu ter sido um cara que agride todo mundo também? Porque nessa encarnação, talvez ainda não, eu não tenha agredido ninguém, ou então eu não percebo, né, que eu agrido ninguém. Mas será que no passado, na última encarnação, na penúltima, na antepenúltima, eu não andei sendo muito agressivo? E agora eu estou convivendo com gente que me agride o tempo inteiro? Verbalmente, mentalmente, emocionalmente? Não é para você curtir, não, hein, o desagrado, hein? Volto a dizer, não gostou de algo? Converse com a pessoa. Não fique parado esperando as coisas se resolverem sem o teu pedido, sem a tua intervenção. Mas também não fique aceitando que as pessoas te esbofeteiem aí. Isso não te traz virtude nenhuma, não faz você crescer, não. Você é obrigado a conviver com alguém que te magoou? Não. Mas se você guardar a mágoa dela, isso vai prejudicar o teu coração. E quanto maior for o problema que te criaram, e se você perdoar, maior é o seu mérito. Como diz o texto aqui, ditado brilhantemente pelo Espírito de Simeão. Se as pessoas apenas nos incomodassem de leve, não teríamos tanto mérito. Então, mais mérito você terá, mais você vai se engrandecer. Não para os outros. Não conte para ninguém. Se você perdoou alguém, não fique contando para ninguém. Ó, perdoei o fulano lá, ó. Deu um baita de um saque em mim lá, deu um tomba legal em mim. Eu perdoei ele, ó. Eu sou o cara, hein? Aí já estragou tudo. Aí você já jogou fora. Certo, meus amigos? Se a gente for falar de perdão aqui, tem muito mais do que ser falado. Mas nosso tempo aqui, vocês sabem que já ficou limitado por conta do probleminha técnico que nós tivemos aqui com o nosso notebook. Mas fica o convite para a semana que vem, então, nós darmos sequência ainda no perdão das ofensas, somente ditado pelo Espírito de Paulo. Olha só, Paulo apóstolo. O apóstolo em Lyon, 1861, é o item 15 do capítulo 10º. Então, se você está acompanhando aí conosco, não perca que semana que vem nós vamos ver aqui que o Paulo apóstolo diz sobre o perdão das ofensas. Certo? Para finalizar então agora, vamos às nossas orações, agradecendo aqui o comentário de todo mundo que vem dando a luzinha aqui, a Sumier, o Walter Freire. Obrigado, Walter, pelo carinho, a Néria, a Rossana, a Alessandra Molinari, Maria Benedita, a Ellen Vergas, a Sumia Tucamoto, a Malila Moraes, a Luci Santana, que é um amor de pessoa, nossa amiga aqui de Iguapiaçu, a Patrícia Marena, a Keile, e o pessoal todo querido aqui, ó, Maria Benedita de Campos, a Cris Morita, Daniel Rosa de Assis, a Aurivânia Maria, a Iane Pinheiro, o Luciano Praciano, a Roseli Marquese, o Fernando Silva, o meu querido Renato Souza, meu amigo querido, enfim, tanta gente maravilhosa que a Lorraine Pestilli, enfim, todo mundo aqui, muito obrigado pelo carinho, pela companhia. Vamos finalizar então com a nossa oração, para darmos finalização aqui a esse vídeo de hoje e programarmos aí o nosso reencontro na semana que vem. Vamos lá. Senhor Jesus, divino amigo e mestre, te agradecemos por mais uma manhã brilhante, brilhante pela luz do Evangelho que faz em nós uma transformação íntima, capaz de modificar muitos entendimentos equivocados que ainda mantínhamos, de maneira que nos traziam grandes tristezas, ansiedades e angústias. Hoje, mestre, nos vimos um pouco mais livres em relação a essa problemática da mágoa que nós cultivamos e que vira um problema que a gente carrega, que depois nós temos que dissipar através do perdão. Queremos aprender, mestre, contigo, a não nos magoarmos mais, para que não haja mais necessidade, muito em breve, de que nós tenhamos que perdoar quem quer que seja. Senhor Jesus, compreendendo o tamanho dos nossos irmãos, caminharemos mais livres,
com menos algemas atreladas uns aos outros. Caminharemos com mais segurança de si mesmos, pois sabemos que a providência divina estará ao nosso lado, nos amparando também, quando nós necessitarmos de recebermos o perdão de alguém que nós provocamos qualquer tipo de desacerto. Senhor Jesus, agradecemos muito a companhia desses irmãos abnegados e incansáveis que nos deram a honra da sua companhia nessa manhã, mesmo aqui diante de um probleminha técnico. O pessoal continuou aqui, a gente agradece muito. Agradeço ainda, Mestre, a presença dos benfeitores espirituais, nos estimulam, nos intuem e nos fortalecem. E te peço permissão, Senhor Jesus, para que semana que vem estejamos aqui novamente, todos nós, com muita saúde física e espiritual, com grande empolgação, grande alegria pela vida, por essa vida tão maravilhosa que nós temos, mesmo diante de tantos desafios, diante das dificuldades que são programadas para nos fortalecer, para nos trazer bom ânimo e fazer com que nós não sejamos facilmente abatidos pelas adversidades. A Deus, nosso Pai, nosso carinho, nossa gratidão. A Ti, Mestre Jesus, a nossa eterna alegria de reencontrá-lo a todo momento. E nós desejamos reencontrá-lo, Mestre, muito em nós mesmos, realizando para os outros ações que o Senhor faria e que lhe deixam orgulhosos quando nós fazemos. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Deus, nosso Pai. Obrigado, amigos espirituais. Na tua bênção, que assim seja.